Muito bem, senhoras e senhores, meu querido amigo Alanzinho, Papai. você sabe que todos os anos Manda, Alfinetinho. nós temos o especial Roberto Carlos na sei. Rede Há Globo de televisão. 347 anos. E hoje aqui, muito bem acompanhados, teremos o especial da novela Memphis Depay. Que novela, hein, mano? Temos hoje aqui, hoje é bom, né? Não, bom pra Temos cacete. hoje Gostei. aqui Quem hoje, dois hoje, grandes comunicadores Ah. de Corinthians. Um deles, o nosso parceiro Chico Lang. Grande Uma salva de Chico palmas. Lang, Beleza? a lenda viva Vamos falar do do Memphis. Corinthians. velho. E vamos falar do E a Memphis. outra lenda do meu timão, A lenda. já esteve aqui com a Ele gente. que veio do Sul. Vai Exatamente. ser Corinthians. Marcelo Beck. Boa, Tá Marcelo. louco, velho. Marcelão monstro. Uma lenda, por favor. Sou Dogo Oasis. Vamos organizar o campinho. Uma lenda. Prazer estar aqui com a referência Chico Lang. Não conhecia o Chico pessoalmente, Ô, mas... Marcelo, obrigado. Você história. não conhecia o Chico Lang Não. pessoalmente? Não, Sério? cara, não. Só de ouvir falar, o ano que vem eu faço 10 anos de São Paulo, Certo. mas mesmo assim tem algumas referências em corintianismo que eu tenho que conhecer. Outro que eu preciso conhecer é o Oscar Ulisses. Oscar Ulisses foi muito responsável pelo meu corintianismo de rádio. Lá no interior do Rio Grande do Sul, a rádio Os 1100 da Globo pegava mais ou menos lá e eu escutava o Oscar Ulisses Então dizendo, nós vamos fazer o seguinte. velocidade. Um abraço pro Oscar Caralho, que legal, Ulisses. mano. Eu fui companheiro dele Pô, Alfinetinho. na Rádio Globo Top, hein? por algum tempo. E vou convidá-lo e vou te chamar. Cara, Ô, por louco. favor. Bom pra caramba. Mas me explica uma coisa, antes da gente começar aqui a nossa novela Memphis Depay. Hoje, tudo. É ídolo, não é ídolo, é mais ídolo que Marcelinho? Não. Não, É mais não, ídolo que... não. Não sei. Vamos ver, cada um tem uma opinião. É um cara que pode mudar a história do clube. Pode. Corinthians é refém do Memphis. Não é. A torcida do teclado que fez a campanha Forte. tem razão. O torcedor do estádio acha o quê? Vamos falar tudo da novela Memphis Depay hoje aqui Isso. no Deus Zebra, em oferecimento da nossa Lid Travel. Grande Lid Meu Travel. querido Ricardinho, pode colocar na tela aí, nossa grande Lid Travel que está com a gente Bonito aí, ó. negócio, hein? Muitas novidades na Lid Travel. Meu querido Chico Lang, você que é um homem de muitas viagens, um homem que Refinado tem um pra caramba. banho de Europa. Já fui, né? Já um homem fui. que tem um banho de Europa. Pare para pensar no seguinte, você já parou para pensar em quem cuida da sua viagem? Quando um funcionário vai para uma cidade a trabalho, meu querido Alan? Tem que consultar ali e entrega. Na Não maioria pode, das porque- empresas é uma pessoa ali do administrativo Fica que se perdidão. vira ali com uma planilha, um grupo de WhatsApp. Não dá certo. A Lid Travel faz isso pra vocês, meus queridos. Passagem, hotel, transporte, aprovação e controle de gasto, tudo em uma plataforma só, tá? A rotina fica no automático e o imprevisto, a remarcação de última hora, fica com o time de atendimento caras são da fera, Lid hein, Travel. lidtravel.com.br para sua viagem corporativa e muito mais. Marcelo Becker, daqui a pouco eu mando mais um salve pro Gui da Lid Travel. Grande Gui. É o seguinte, você que é nascido e criado no Rio Grande, Grande, Rio grande. Em Passo Fundo. porque nós aqui fomos, né, cunhados por Chico Lang na televisão. É verdade. Mas a Gazeta é uma televisão muito regional, né, Chico? Ah, sim. Como é que você acompanhava? Como que fazia? Quando é que você descobriu essa enciclopédia corintiana que é o Chico Lang lá em Passo Fundo, né? Passo Fundo. Foi com o advento da tecnologia chamada antena parabólica. Ah, Mas Que da hora, isso velho. foi lá na a minha família, a gente foi ter antena parabólica, já era metade dos anos 90, por aí. mas tá bom, tá bom. Mas já Chico lá- Lang nessa época tava voando. Era hype do- Era o auge da mesa redonda. Tava né? voando. Aquele ano, aquele 12 de junho sofrido de 93. Foi. Que meteram a mão no Corinthians pra variar. Óbvio, óbvio. A voadora. Ou não? E a Foi. voadora? Foi. Foi. A gente já falou disso aí, né? Então, Óbvio. Parmalat, isso aí, sempre. velho. Mas tudo bem. E hoje tá meio parecido, mas Eu vai lá. falei na cara do Brunoro que houve esquema Parmalat. Você falou na cara do Falei. Brunoro? Toma. E você acaba- Lá no Mesa? No Mesa dia da Redonda. final? Não, no dia da final não, falei depois. E você sabe de uma coisa? Ele não negou. Não, mas lógico que não. Tá Não na negou. cara aquilo lá. Mas também não assumiu. Não assumiu, mas não negou. Não pode assumir, Quer dizer, né? então quem cala consente. Quem né? cala gosta. E o bandeira do lance, o bandeira do lance Edmundo e Paulo Sérgio era o Godoy, né? Era. Era Godoy, era Godoy. Era o Godoy. Foi do Que lado na dele. cara de pau não Foi deu do lado falta. né? dele.
Aí ele alega que bandeirinha não tem que marcar falta. Ao contrário, tem que marcar. Né? Eu com 12 anos lá em Passo não tinha que ter dado a falta, então. O Godoy tirou dele da reta, isso sim, velho. É difícil trazer o Godoy aqui. A gente ainda vai conseguir, Chico. Um homem de Rio Preto, hein? Vamos falar com o Godoy. É porque ele vem fazer o Donos da Bola e eu já sei os horários dele aí. Eu vou... É meio corrido, né? Mas o Godoy é brabo. Então foi no meio dos anos 90 com a parabólica que você conseguiu. Que eu conhecia tanto o Chico quanto outras referências também. Muito Cartão Verde da Cultura também. Também, né? Flávio Prado. Programa bom, hein, velho? Que era o Juca, o Trajano e o Flávio. Então, ali que eu comecei. O meu corintianismo foi muito de Rádio Globo e aí Bandeirantes. O Brasileirão de 90 todo com aquela narração com eco que a Bandeirantes fez no final. Achava muito legal aquilo. Eu também gostava disso. E aí os programas de mesa redonda, lá era muito só Inter e Grêmio e eu me virava com a Cartão Verde e com a mesa redonda. Você que tá de vermelho hoje, eu não gostei quando eu vi você chegando, mas tudo bem, você tem o direito. São insignificantes, né? Se significasse alguma coisa, eu não estaria, eu não uso verde, é rival. Então, antes da gente começar vermelho do Corinthians. Antes da gente começar a nossa novela Memphis, como você não conhecia o Chico Lang, faça para ele a pergunta que você quis, que você sempre sonhou em fazer para o Chico Lang, hoje que você está conhecendo ele, de qualquer assunto, não precisa ser do nosso tema de hoje. Aproveite a oportunidade, Marcelo. Eu não vou fazer nenhuma pergunta. Ou um elogio, o que você quiser. Não vou fazer nenhuma pergunta. Ou uma crítica. Pro seu uma Chico. crítica, pode ser. Não vou fazer pergunta para o seu Chico, vou só agradecer por representar o corintianismo há tantos anos, tantas vezes, e contra uma antizada tão baixa algumas vezes. É verdade. Representa ainda, né, seu Chico? Muito obrigado por representar esse corintianismo aí. Temos a corintianada tem que se unir, cara. A gente tem que ser unido, porque todo mundo é contra nós. Todo mundo. Todo mundo é contra. Então a gente tem que se unir. Mas eu paguei um preço alto por isso. E ele foi o primeiro, foi pior ainda. Paguei um preço alto por isso, fui criticado, fui ameaçado. Quer dizer, tive processos. É mesmo, Chico? Você saiu da Gazeta com medo já? Alguma vez, assim? Saí. Depois de algum programa? Saí. Depois de algum programa não, que era muito tarde, né? A gente ia pra garagem, pegava o carro e ia embora. Tinha que comer por ali, às vezes, andar por ali. Isso. Era hostilizado, era ameaçado. Os primeiros 5 anos foram difíceis. Aí depois que passaram o 6º ano, 7º ano, o pessoal já acostumou. Então vinha tirar selfie, vinha mais na base da relação com o personagem, né? Mas antes disso, eu passei poucos e maus bocados. Viu? E o modelo de comunicação esportiva que tem hoje, que é dos segmentados e identificados, o Chico foi precursor, né? A gente já falou isso aqui para ele. A cobertura de jornalismo esportivo que é muito feita hoje, dá muita audiência e grana. É os dois aqui, esse aqui, os dois doidos. Não vem me colocar nessa história. Os dois primeiros doidos, que é o corintiano. Não vem me colocar nessa história. Que assumiu, quase morreu por aí. Mais um detalhezinho antes da novela Memphis. Você está citando aí a internet. O Chico é um cara que veio antes da internet. Né? E aí você está falando sobre que os corintianos têm que se unir. Isso aí é uma coisa que você está vendo uma desunião, principalmente na internet, ou Becker? Eu acho que agora eu estou vendo uma união, cara. Eu acho que o momento agora está de união. Não vejo desunião, não. Eu quis mais até ressaltar isso que está acontecendo. E geralmente a dor une, né? A gente sentir a mesma dor causa empatia e a gente acaba se unindo. E esses anos tão difíceis de Corinthians como clube, não só como time de futebol, mas como clube, eu acho que isso está fazendo cada vez mais ter uma união, tanto de quem vai em caravana e vai na arena todo jogo, como quem consegue vir uma vez por ano porque mora longe, como quem não consegue nunca ir para o jogo, mesmo morando aqui em São Paulo, porque é muito caro ver jogo, só vê lá no bar, porque não tem nem o canal por assinatura para ver. Eu acho que está cada vez voltando a ser uma coisa só. Talvez um fenômeno que tenha acontecido na fila nos 23 anos. Aconteceu. Foi ano após ano se aglutinando e virou uma coisa só e uma força, uma energia que nunca mais se viu no planeta. Quanto mais perdia naquela época, mais crescia a torcida, né? Era uma coisa inexplicável. Eu tô esperançoso, cara. Eu tô esperançoso. Mas nas redes sociais tem muita troca, muita divergência, muita briga, muita senhora, confusão. Acusação. Esse negócio do Memphis mesmo, deu um bafafão, um xingamento. Eu vi alguns influencers, o que fizeram com a Ellen da Fiel.
foi uma das maiores Pô, a Ellen é canalices da hora. que eu vi fazerem na internet com uma pessoa tão querida, tão boa, tão profissional quanto essa O que menina. fizeram com ela? A Fred? história dela, aquele Xingaram movimento ela? de enxurrada. Mas, Aquele movimento de enxurrada. Efeito manada. De pegar uma pessoa para Cristo Aí, sem tá ela ter feito absolutamente nada. Ela faz o trabalho dela, entendeu? Uma menina já contou a história dela que aqui. representa muito bem o Ela Corinthians, já, por sinal, ela já né? contou a história dela aqui no nosso programa. É uma amiga, a guerreira, uma a pessoa menina querida, guerreira, já cara. passou por problemas familiares, de relação, coisa séria, coisa grave. Cria 2 crianças sozinha, sabe? E aí Saiu de um lugar simples. né? E aí sabe o que também é isso? É a inveja também. A inveja é uma coisa... Acho que o ponto principal é a gente ter noção, na minha opinião, óbvio. E é tudo. E é o que eu tô falando, é todo mundo lá que se diz corintiano que fez isso com ela, hein? É que a Não só com a ela. rede social também, muita gente busca o troféu de maior corintiano do mundo. Não tem essa de maior corintiano, cara. Cada um tem o seu jeito de ser Corinthians e não é. O meu não é melhor porque ou pior porque eu vivi 35 anos longe do Corinthians e você nasceu Então, dentro do Corinthians é melhor porque você já tem 500 jogos e eu tenho 50 de A estádio. paixão é a mesma. É, a mesma. não, e cada um de um jeito. Da pessoa que cada um nunca de um foi no jeito. jogo, de A repente. paixão bate cada um em algum lugar, Por cara. isso que eu tô falando, porque o Chico citou aí que já sofreu algumas, né, ameaças, podemos dizer assim, em alguns momentos, mas provavelmente de rivais, né? Na época eram mais pessoas de outro time, né? Então, hoje, Torcedores de outros times. hoje tá assim. Hoje esse movimento tá assim. É difícil você ver uma discussão, por exemplo, nas redes sociais, de um grande corintiano com um grande palmeirense, de um grande corintiano com um grande São Paulino. São mais do mesmo time que estão discutindo e se atacando. E eu acho isso muito triste. Eu só tenho, já que eu falei de corintiano e corintianismo, eu só tenho uma dificuldade de lidar com corintiano negativo. Que acha que nunca vai. O meu Corinthians, eu sempre acho que vai dar. Eu concordo com você. Eu sempre acho que vai dar. Sempre Mesmo vai. que eu acabe me frustrando 1 milhão de vezes, mas a mesma capacidade que o Corinthians tem de acabar comigo, ele tem de me trazer de volta. Então eu sempre acho que vai dar. Acho que a gente vai passar do Rosário e vamos ser campeão da Libertadores. Amém. Meu Deus, tomara. Eu também acredito. Tomara. Eu acredito Vamos também. pra cima, Então- cara. Se não for, a gente tenta ir de novo. Então vamos pra cima. Boa, Marcelo, boa. Novela Memphis Depay. Deu o que falar, hein, Pior Chico que a Lang? Tieta, hein? deu o que falar. A próxima Deu o que vítima. falar. Foi melhor que a Não, foi Tieta? pior que a próxima vítima, que demora, né, velho, pra ser o Quem resultado. que né? era do carro preto? né? Que eu não sabia Vídeo, quem né? matava o pessoal lá da Globo, lembra? Que Falando, novela demorada. falando né? em novela, perdemos 2 grandes atrizes essa Glória semana. Menezes, verdade. né? Muito Laura triste. Cardoso. E Laura As Cardoso. freiras do teatro. Deixaram uma lição muito bonita, TV, né, é verdade. para nós brasileiros. Vieram do teatro, né? Puta, bom pra Isso que é caramba. legal, né? Porque o teatro onde você tem a dramaturgia raiz, né? Onde você tem a dramaturgia raiz. O cara, ou ele sabe ou ele não sabe. Ali não dá para enganar. Não dá para enganar, tem que decorar o texto, interpretar, né? Fazer de um personagem uma pessoa real. Né? Isso que era bonito nas duas, porque elas conseguiram fazer grandes personagens, né? Interpretaram grandes papéis. É isso que fica, e fica para sempre. A Laura Cardoso, eu acho que era corintiana, viu? É Se não mesmo? me falha a memória. É, Chico, não- Se me falha a memória. Você mas- tem essa info, Marcelo? Não tem. Caramba. Eu só tenho- A Glória Menezes eu sei que não, porque acho que ela é do Sul, a Glória Menezes. ela é gaúcha. Ela é gaúcha, né? Gaúcha de Mas Pelotas. a Laura eu acho que era corintiana. Deixa eu até ver aqui. E falando em teatro. Eu vejo aqui, Falando em teatro, vocês acham que o Estado fez um Não, bom calma. papel teatral? Não comece pelo final, Alan. Não, Olha a crítica da peça. Vê se o não Estado ele comece foi um bom ator. pelo final. Não, mas antes- Comecemos pelo Foi a início. deixa, não, Finetinho? Comecemos pelo Não, início. segunda-feira foi teatro. É Tá, teatro. mas nós vamos chegar Que apresentação. no final aí. Aí vocês podem dizer se o final foi feliz, se não foi feliz, É. quem foram os canastrões, quem foram os protagonistas, os grandes atores, os coadjuvantes, os figurantes. Tem de tudo no Corinthians, tem Tem o os- elenco todo. Os roteiristas. Figurante. É uma novela completa. É. Mas essa novela começa quando, Marcelo Becker? Quando o Memphis chega no Corinthians. É o primeiro capítulo dessa novela. Até antes. Tem o negócio do avião,
Mas até foi rápida, né, a novela. Vamos lembrar da chegada do O Memphis, anúncio, né? Foi rápido, a primeira né? chegada do Memphis. O avião mais O que rastreado. podemos... da história do O que mundo, podemos do lembrar tempo. de tudo isso aí? Eu lembro, cara, que foi muito rápido. Desde que surgiu, o Corinthians está negociando com o Memphis. O Fabinho Soldado e a doutora Ana Carolina irem para a Europa e já sair vídeo dele lá dançando com a camisa do Corinthians e o Iron Memphis, dá todo mundo rastreando, foi rápido. Também foi rápido, visto de trabalho, exame médico. Lembra? Foi bem rápido. Foi bem rápido. Foi mesmo. Até para ele entrar em campo foi rápido. Então, a vinda não foi uma novela. Até porque talvez nem ele e o staff dele tenham acreditado no contrato que ofereceram, né? Deve ter pensado, vamos assinar logo e ir logo, senão alguém vai ler isso aqui e vai vetar. Até porque ele estava em baixa lá, né? Então, cara, Como é que foi contrato daquele, essa notícia para você na época e para o Chico também? Bom, Memphis negociando com o Corinthians. Porque o Memphis era um jogador muito conhecido, mas fora do Brasil. Aqui ele não era um jogador conhecido da Holanda. É. Assim, o pessoal que acompanha mais futebol internacional, tal, conhecia. Mas assim, se você pegasse o cara da Holanda, você lembrava do Van Persie. Mas a geração... Robin. Do Robin, Snyder, do né? Snyder. A geração mais nova que a nossa conhecia. Talvez a nossa geração, o 40 a mais, não tanto, mas o 30 menos conhecia, cara. Que é a mesma geração do Van Dijk, por exemplo. A geração que acompanha muito Champions League e joga PlayStation. Essa conhecia. Talvez a geração que não conhecesse... A gente conhecia, mas assim, não conhecia a fundo o futebol dele. Quanto que esse cara vai... É um Tevez? O que é esse cara, né? Que ele era goleador, a gente sabia. É. Ele sabia fazer gol, ele tinha passagem por grandes times de Europa, né? Estava vamos dizer assim, quase para ser artilheiro de todos os tempos da Holanda, né? Agora, eu não sabia quem era ele, assim, pessoalmente, o que ele curtia, A persona. A persona, eu não tinha a menor ideia de como ele seria. Se ele cairia bem no Corinthians, se ele se adaptaria bem, né? Se ele gostaria do Brasil, gostaria da fiel torcida, isso tudo ficava no ar, né? E torcia muito para que desse certo, porque ele tecnicamente era muito bom. E ele é a cara do Corinthians em tudo, né? Não, não sei, Fora de campo. Mais ou menos. Por que mais ou menos, Becker? Porque ele não é que assim, mais uma vez falando, a cara do meu Corinthians, tá? Certo. A cara do meu Corinthians mais raça dentro é de o campo? cara deixar... mais raça dentro de campo. Como dizem aí na Moca, em alguns lugares, deixar tudo na cancha, né? Tipo Jorge Henrique. Tipo o Romero, o Tevez e o Ralf. Deixa tudo. E o Memphis, ele não... Eu sinto que ele não deixa tudo no sentido de energia, ele é muito mais técnico, de dedicação. Assim, não é muito de dividir essas coisas. Vamos falar desse primeiro contrato aí. Quando chegou a notícia desse contrato para vocês, como é que foi? Vocês acharam um absurdo? Porque vazou depois. Se sabia na hora da assinatura o que realmente estava sendo fechado ali, né, Chico? Eu achei que é o seguinte, que tinha que renovar com ele, porque ele era a salvação do Corinthians. Não tem... O que o Corinthians ia fazer? Né? Não tem o Yuri Alberto machucado, não tem um substituto à altura, não tinha muita saída, né? O Osmar Stabile não tinha muita saída, tinha que ser renovado o contrato. E mesmo porque a dívida que ainda estava para pagar do contrato antigo era altíssima, né? Se me fala a memória, era 51 milhões. Então, é por aí que eu quero começar, por esse primeiro contrato. O que tem de verdade que foi noticiado desse contrato aí, dessas coisas surreais? Ou tem coisas que saíram aí que eu ouvi falar que até o banho dos cachorros dele estava no contrato que o Corinthians tinha que pagar. O contrato vazou, né? Não foi nada inventado, o contrato vazou. O que tinha de surreal nesse contrato? Tinha lá o auxílio O hotel é muito foda, né? O hotel é muito caro, moradia, né, velho? segurança. 10 conto por dia o hotel? Por dia, não é isso? Teve muita controvérsia de quanto era. 10 conto por dia, pelo amor de Deus. Mas todas as regalias, tipo, premiação por título, metas por participações em gols, ou por jogos. Isso aí acabou sendo público, né? Mas eu lembro no início, primeira vez que saiu, o Corinthians pode contratar o Memphis, eu duvidei. Eu disse, por que um cara de 30, 31 anos, com um certo mercado na Europa ainda, vai vir para cá para um clube que está brigando para não cair, porque era nosso cenário na época.
Na Champions League anterior, ele tinha feito gol em semifinal contra a Inter. Um golaço. Atlético de Madrid e Inter, ele fez um golaço e bateu o pênalti. Naquele Atlético, se eu não estou enganado, mas nos pênaltis, mas o gol ele fez. Então, por que ele vai querer vir? Se ele não tá na mira dos grandíssimos clubes da Europa, um cara que tinha mercado ainda. Pô, ele estava jogando no Atlético de Madrid. Talvez ele não tivesse Barcelona, Real Madrid, Arsenal, City, Liverpool e Bayern, mas talvez ele tivesse... Atalanta da vida, podia jogar. Os dois da Inter e Milan, Juve... O Depay, ele é um jogador de segundo escalão lá, para a Europa. Para cá, ele é primeiro escalão. Ele foi jogado ao primeiro escalão e não se manteve. Não se manteve. Quando ele sai de uma promessa muito grande do PSV, e aí, quando... Vai para o Manchester, né? O primeiro fracasso dele foi no United. Mas era um United muito ruim também, de transição pós-Alex Ferguson. Ninguém meio deu certo naquele Manchester United. Só que aí ele continua. Aí ele vai para o Lyon, aí Barcelona... Mas também era um Barcelona meio que estranho. O Barcelona é quando o Messi sai, né? Fica meio balangandã. Assim. Quando o Messi sai, ele chega, não é? É isso, não é? Ele chega para ser um nome grande ali quando o Messi sai. Aquele do Coutinho, né? O mesmo do Coutinho. Eu não lembro exatamente se foi na saída do Messi, mas acho que era na saída de técnico também. Não, ele não conseguiu responder no altíssimo nível. Por exemplo, no Lyon ele foi bem. Mas não é altíssimo nível, né? É um clube importante da França. Teve lá seu brilho em alguma Champions League, de chegar em... Acho que chegou em semifinal alguma vez o Lyon, mas não é o grande protagonista. Ele não conseguiu se manter nesse nível. Mas eu sempre achei ele um cara muito bom tecnicamente, de muita força. E sempre achei preguiçosão. Sempre. Eu acompanho bastante. Acompanhava mais. Mas o jeito do cara jogar, eu acho que é mais o jeito. Ele chega, o Corinthians estava na zona do rebaixamento no Brasileirão de 2024, não é isso? Ele chega a estar na zona de rebaixamento, termina em 7º. Faz aquele primeiro gol dele contra o Atlético Paranaense, um golaço de falta. Ele estreia contra o Goianiense. E aí faz o gol no meio. Ele estreia no final de semana e faz o gol no meio de semana. E aí encaixam 9 vitórias consecutivas ali, leva o Corinthians para Libertadores. Carregou o Corinthians nas costas. Foi a melhor fase dele, Chico, no Corinthians, ou teve outra? Não, eu acho que foi o começo da melhor fase, né? Porque acho que ele aconteceu mesmo contra o Palmeiras, né? No campeonato da Copa Paulista, do Brasil. E depois na Copa do Brasil. Ali ele mostrou as credenciais, né? Porque ele praticamente eliminou o Palmeiras 2 vezes, né? 2 vezes. Embora ele tenha se machucado no segundo jogo, né? No Allianz Parque dos 10 no Allianz Parque, mas ele ali já encaminhou o Corinthians, né? Para empinar o nariz contra o Palmeiras, o Palmeiras era o melhor time do Brasil naquela hora, né? Naquele instante. E era difícil ganhar do Palmeiras, principalmente lá no Chiqueirinho, né? Então, onde? Chiqueirinho. É Allianz Parque São Jorge. Não, mudou o nome agora, né? Não, deixa quieto, deixa quieto. Bom, e é o que o Chico falou, ele se firmou ali. E esse contrato, ele vazou quando, você lembra? E depois, além de se firmar ali, depois na Copa do Brasil, ele teve uma participação muito importante. Né? Sim, teve uma participação importante, fazendo gols, né? E depois, na decisão da Supercopa contra o Flamengo, ele foi fundamental. E fez um gol. Fez um gol que o VAR estava quebrado. Subiu tudo, o VAR. Quando é que vaza esse contrato, Marcelo? Foi em 24 ainda, foi na reta final de 24. Na gestão ainda era Augusto. Esse vazamento de contrato foi para tentar minar a gestão do Augusto, que estava... Cara, para fortalecer que não foi, né? De alguma maneira, sim. Ou mais até como um fato, vazar algo importante de algum lugar, sabe? Quem vazou isso aí? Não sei. Você sabe que você já me contou. Essa época vazava tudo no Corinthians. Você sabe que você já me falou, você já me contou. Tudo. Não sei. Você sabe, Chico, quem vazou esse contrato? Não sei. Tá parecendo o Capitão Nascimento. Você sabe? Sinceramente, não sei. Então fala. Eu sei. Quem foi? O Memphis já deu a entender quem é. Dá a entender uma coisa. Fala, Juridicamente dá a entender uma coisa e falar. O Memphis já deu a letra de quem foi, Ele não vai deu? falar. Não, o Memphis já deu a letra de... Você entendeu quem que ele falou? Você não entendeu quem que ele falou? Ele deu Começa alguns com P? indicativos. Não, começa...
Segue o programa. Não vale a pena, não vale a pena. Não, tudo bem, né? Mas ele já deu a entender quem foi. Né? Um dirigente que estava junto lá e que segue aí no clube. Alguém forte da administração. Né? Ele não já foi o cara do... Não, ele falou, ó, quem vazou tá aqui no vestiário. Não foi o guri lá que faz xerox lá. Que... Não, na comemoração, no vestiário, ele falou, quem vazou tá aqui. Abraçado aqui. É só você ver a imagem, quem pode ser. Mas esse contrato vazou ainda em 2024. 2024. No meio do olho do furacão. Agora me diga uma coisa, o que o cara ganha em pegar um contrato de um jogador que nem o Memphis e passar os dados para alguém publicar nas redes sociais? Essa é a pergunta que eu faço para vocês dois jornalistas. O que ele ganha com isso? É uma gestão amadora isso. Então, mas não tem como não publicar, né, Chico? Se chegar isso para você não vai soltar? Não, eu não estou criticando quem publicou. Eu estou criticando o infeliz que vazou. Não tinha que vazar, isso é uma coisa que está lá dentro. É 4 paredes. Né? Não tem que vazar. Agora, já que vazou e caiu na mão do influenciador, do jornalista, evidentemente que a nossa obrigação é publicar. Lógico. Nossa obrigação é publicar. Eu acho que assim, o que aconteceu foi, a tentativa era trazer um contrato com tanta coisa, só que quem vazou talvez não esperasse que a resposta em campo dele fosse tão boa. Porque cada cláusula que diz, se ele for campeão ou se ele fizer... Ele estava fazendo gol, e estava sendo importante, e estava fazendo gol em derby, e estava classificando o Corinthians, e fez gol na semifinal, fez gol na final da Copa do Brasil. Então, acabou não tendo tanto peso porque a resposta em campo veio. Mas imagina um cenário que a resposta em campo não vem. Aí essa pessoa que vazou o contrato arrebenta com quem fez o contrato. Ou não. Vou convidar agora para essa conversa alguém que, pelas notícias, inclusive informações do meu timão... É do Corinthians? Não tenho nada a ver com isso. Já vi algumas vezes no meu timão a informação do contrato. Caiu? Tu tenta restabelecer com ele aí. Deixa eu avisar aqui então. Pera aí. Calma. Corinthians. Calma, eu vou avisar aqui. Mas o objetivo é esse. Você mostra, olha quanto caro é e olha a resposta que não dá. Só que ele foi dando a resposta. Ele deu. O gol do Memphis, do título da Copa do Brasil, é 90 milhões na conta do Corinthians. Quanto vale aquele gol no mata-mata da Copa do Brasil contra o rival? Quanto vale aquilo lá? Mas vale a premiação inteira do título? Do Paulista, né? Não, mas... Você acha que... Não, pensa a cena então. É o Gustavo Gomes erguendo o troféu e a Leila do lado e o Abel dentro da nossa casa. Claro, eu sei. Não vou botar um preço Vale a cabeça de porco, vale tudo que teve. Parar o jogo antes de acabar. Cabeça de porco foi fantástico. Eu achei incrível. Mas assim... A pisada na bola, né? A pisada na bola. Mas tem que ter a responsabilidade no contrato. Mas o problema é que a nossa gestão não tem responsabilidade em nenhum contrato. Voltou, Ricardinho? Não? Voltou? Você pega, por exemplo, Pedro Raul, que ele ganha, cara, não dá, não é só do Memphis o problema, o Pedro Raul está quase ganhando o que o Memphis ganha. Então, Chico, esse novo contrato, são vários contratos sem responsabilidade, não é só o do Memphis, né? Acho que esse é o problema do Corinthians. Então, mas ficou uma dívida... O contrato foi exagerado, tanto que o Corinthians não conseguiu pegar, né? Foi. O Corinthians não conseguiu pagar. Demais. Mas o Corinthians não conseguiu pagar por quê? Se a gente olhar só para Memphis, a gente vai dizer, nossa, custou muito, não conseguiu pagar. Mas os 40 milhões que teve que pagar do nada para o Rojas ir embora, era o que ficou devendo no contrato do Memphis. Pois é isso. Muito bem. Convido agora para esse bate-papo ele... O homem que esteve por dentro de todas essas negociações. Ele sabe muito mais do que vocês imaginam. O que será que ele vai poder contar para nós? Samuel da Fatal Fans. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Samuel. Meu querido Chico Lang, ontem você chegou no aniversário da Moca falando, o Memphis tá aí, a Fatal colocou não sei quanto. Aí eu falei, já sei, o Chico quer falar com o homem da Fatal. Então vamos desenrolar esse aí. Então, Samuel, é o seguinte, o aporte da Fans para renovar ou ajudar, colaborar para o Memphis ficar, eram a primeiramente 5 milhões. Agora eu estou falando que é mais 5, são 10 milhões. Dá para contratar mais um Memphis, não é verdade? Com esses mais 5 milhões. Conta pra gente, Samuel. É verdade? Essa engenharia está correta ou ainda é fantasia isso? Não é fantasia, não. Obrigado pela pergunta. Realmente, assim, para esclarecer como é que ficou essa questão,
Eu estava semana passada, acho que era quinta-feira, fui visitar a Gaviões para conhecer um pouco a torcida. A gente está ajudando eles com um projeto de patrocinando um livro que eles estão lançando. E a gente foi lá para conhecer o pessoal e também se colocar à disposição. E naquele momento, se eu não me engano, foi quinta-feira à tarde, né, que saiu onde o clube, a notícia que o clube não renovaria com o jogador, né? E aí, enfim, recebi a ligação de diversas pessoas falando sobre esse tema, perguntando que o nosso patrocínio, uma parte do dinheiro do nosso patrocínio não seria para o Memphis e tal. Eu falei que, a princípio, a gente chegou a comentar sobre isso quando fechamos o patrocínio, mas que o recurso que está indo para o Corinthians é de gestão do Corinthians, né? Ele que vai entender como é que ele vai direcionar da melhor forma aquele primeiro contrato que a gente fechou, que é de 31 milhões até dezembro de 28, né? Bom, aí, mas teve um jornalista em específico que eu falei assim, olha, a gente está à disposição do clube se precisar de ajuda com relação a alguma coisa e estando ao nosso alcance, a gente está à disposição. E aí nisso, na sexta-feira à noite, ainda na quinta-feira à noite, recebi um contato do pessoal do clube perguntando se a gente tinha como contribuir com algo em torno de 3 milhões, enfim, para poder ajudar nessa negociação, né? Que o desafio era financeiro. E na sexta-feira, então, também tive a oportunidade de conversar com o presidente Osmar. Eu não estava completamente por dentro da situação porque estava em viagem, e aí eu perguntei pro presidente, olha, qual é o desafio, né? O clube quer, o jogador quer, né? E aí ele, sim, o clube quer, o jogador quer, o nosso desafio é financeiro. E aí eu perguntei, olha, posso formalizar uma proposta aqui para vocês? Ajuda? Aí ele falou, ajuda. E aí a gente formalizou uma proposta de 5 milhões. Para ser bem sincero, assim, a gente pediu em contrapartida um espaço no uniforme de treino, uma minutagem nos LEDs da beira do campo, mas não era nosso intuito fechar esse contrato, porque o nosso objetivo era estar no Corinthians e hoje a gente já está presente no uniforme, era isso que a gente queria. Mas formalizamos essa proposta de 5 milhões e aí, no outro dia, vendo toda a repercussão, a torcida, o clamor, e entendendo que, apesar de 5 milhões ser muito, no montante da negociação, não é tanto assim, né? Então, a gente entendeu que precisava de mais. Aí, então, a gente, no outro dia, fez um vídeo chamando os outros patrocinadores e dizendo que, para cada R$1 que fosse colocado pelos outros patrocinadores, a gente colocaria mais R$1 até 5 milhões. Então, sendo bem objetivo, foi exatamente isso que aconteceu. A gente colocou à disposição primeiro 5 milhões, tendo 2 contrapartidas e depois mais 5 milhões, sem pedir nenhuma contrapartida, né, à disposição para essa renovação. E foi isso que fechou, Samuel? A gente aguarda aí o clube, né, se manifestar para poder conversar sobre isso, mas a proposta está na mesa. Está feita, está na mesa. Uhum. Muito bem. Mas o Corinthians não deu nenhum retorno ainda quanto a essa proposta para vocês, e eu gostaria de saber também se esse primeiro contato do Corinthians com vocês, obviamente prazer estar falando contigo, esse contato do Corinthians com vocês foi de Corinthians Marketing ou de alguém da direção de um escalão mais determinante para que o negócio fosse feito, e essa marca no uniforme de treino é algo para o uniforme do treino do elenco inteiro ou só do Memphis? A gente fez uma proposta para o elenco inteiro, mas desses primeiros 5 milhões, mas de novo, tá? O nosso interesse ali maior era
ajudar na renovação do contrato do atleta, mais do que qualquer outra coisa. Eu recebi uma ligação, sim, de um dos diretores pedindo esse apoio. A gente tinha como apoiar com 3 milhões, isso foi na quinta-feira à noite, né? E a gente, de pronto, na sexta-feira, formalizou essa proposta de 5 para poder ajudar nesse intuito, né? Muito legal. Alan? Ô Samuel, a Fatal, ela pode também entrar com uma proposta direta referente aos transfer bans para poder ajudar o Corinthians? Já acho que ele já fez isso, hein? Já fez? Sim, nesse último mês, nós, na verdade, não dá para dizer que a gente pagou o transfer ban. O que a gente fez, tá? Apareceu ali um transfer ban para o clube e que precisava ser saldado essa dívida, e nós antecipamos sem nenhum juro, sem cobrar nenhum custo financeiro, antecipamos os recebíveis do contrato esse inicial que nós fechamos com o Corinthians para o clube poder pagar esse transfer ban. Tá certo. Chico, quer finalizar com o Samuel? Aí esse aí que você está falando foi o de 1 milhão e pouco, né? Nós antecipamos 1,5 milhão para ajudar o clube a sanar a dívida, né? Eu fiquei sabendo ontem à noite, né, por fontes não posso confirmar, mas que tem outros patrocinadores que com o nosso apelo se interessaram em ajudar. Então, se isso acontecer, que bom, né? Vocês balançaram o mercado interno lá. Tá de pé aí a nossa proposta de que para cada R$1 que os outros patrocinadores aportarem, a gente vai colocar mais até 5 milhões, isso sem contrapartida. Isso aí é importante, hein, muito Becker? Legal. Importante. Então, Samuel, só para ficar claro aqui, o Corinthians ainda não enviou o contrato de volta para vocês com o aceite confirmado juridicamente, ainda está para ser finalizado esse contrato. E outra pergunta, como vocês da empresa pretendem, que eu acho que está um pouco claro, que pretendem a marca ficar ligada à renovação do Memphis, que tipo de ação vocês pretendem para que isso fique mais claro para o público que foi um aporte da marca que ajudou o Memphis ficar? Ou vocês não têm esse interesse, a não ser que nesse modo boca a boca mesmo? A gente não pensou nisso, pessoal. Quando recebemos ali o contato na quinta à noite e fizemos uma proposta na quinta, foi com o intuito maior de poder ajudar, assim, não pensamos em nenhuma ação com atleta, nada nesse sentido. Até a gente está discutindo uma possibilidade futura de aportar monetariamente para ajudar o clube a manter alguns atletas em outras modalidades também, mas a gente em nenhum desses casos a gente pensou em fazer nenhuma ação específica com o jogador, tá? Ali foi muito mais o intuito de, cara, ver o clamor da torcida, ver a importância. Cara, coisa boa quando tu tá assistindo o teu time do coração jogar e tá em campo uma pessoa ou um time, um elenco que tu confia, sabe? Que tu te identifica. Cara, tu veste a roupa que tu te identifica, tu te sente bem com ela. O time do coração é a mesma coisa. Então é muito isso, assim. Legal. E com relação a tudo que foi... Quer complementar, Beck? O contrato, o Corinthians ainda não devolveu o contrato assinado, ainda não está finalizada essa negociação? Não. A gente colocou a proposta, a gente ainda não tem certeza também se o clube vai querer utilizar ou não este recurso. Talvez tenham conseguido recursos de outras fontes. Não tivemos resposta, mas também tem que pensar o seguinte, foi tudo muito rápido, né? Na quinta-feira a gente tinha uma negativa, aí na sexta teve uma proposta, houve a reversão na segunda-feira, hoje a gente teve a confirmação de que fechou o contrato, então é tudo muito recente, né? Sim. Muito bem, Marcelo, já é coisa para você soltar lá no meu timão, hein? Informação quente aqui do nosso Samuel, queria agradecer ele que está sempre disponível aí, tudo que ele faz de bastidor, negociação, sempre atende a gente aí com uma gentileza tremenda, queria agradecer, Samuel. E
E, mano, fecha com o Memphis alguma coisa naquela faixinha dele lá, meu. Fica a dica aí, ó. Obrigado, Samuel. Fica, pessoal. Parabéns pelo programa aí. Valeu, Samuel. Muito obrigado, Um abraço. Samuel da Fatal Fans. Bom, explicou tudo aqui que vocês queriam saber, não é isso? Sobre o novo contrato. Então vamos falar desse novo contrato. O Memphis mexeu muito com as redes sociais. Quanto ídolo ele é do Corinthians hoje? Becker e Chico Lang. Ele é muito ídolo, né? Hoje ele é o maior ídolo do Corinthians, né? Dá pra você falar isso. Você fala recente. Que tá no elenco agora. Que tá no elenco Ele já agora. passou o Yuri. Eu acho que já. Já passou o Yuri. Passou o Yuri. Passou, Becker? O Yuri, talvez ele tem mais apelo de ídolo, ele tem mais requisitos de ídolo que o Yuri, talvez. Mas o Yuri é bem querido também pela... O Yuri é querido. Bom, é bom a O gente Yuri falar... tem aquela raça que a gente conversa aqui, que o Depay não tem. Não, e outra coisa, nos últimos títulos do Corinthians, o Yuri fez gol em todos. É verdade, é verdade. Então, quer dizer, é evidente, a gente critica que ele perde mais gols do que faz, aquela coisa toda, meio caneludo, né? Não sabe trabalhar uma bola, matar uma bola passar, mas, em compensação, ele é um artilheiro nato, né? Demais. Deixa eu ferrar com vocês um pouco aqui para ter graça o podcast. Nossa Senhora. Vamos lá, vou pegar uns jogadores ídolos Mais do ou clube. menos, tô vendo aqui a lista. Não, jogadores Só ídolos feira, do só. clube e tal. E aí vocês vão me falar se vocês ficam com ele ou ficam com o Memphis. Por exemplo, meu querido Chico Lang, você fica... Quem é mais ídolo do Corinthians? Você fica com quem? Com Memphis Depay ou com Casagrande? Eu tenho que ficar com o Casagrande, porque o Casagrande, ele marcou pela democracia corintiana e a parceria com o Sócrates, né? Isso foi histórico para o Corinthians, marcou uma época, né? Ele foi um exemplo, participando de um movimento que fez parte até do Diretas Já, que influenciou até na política do país. É verdade. Né? Então, quer dizer, ele tem importância muito grande historicamente. Extrapolou o campo, né? Extrapolou o campo de futebol. Ele tinha 18 anos, pô. Ele tinha 18 anos só. Quer dizer, ele tinha uma opinião muito forte e um parecer muito grande quanto às coisas do país e do clube, né? Agora, sem dúvida nenhuma, Casagrande, no momento, historicamente, é mais ídolo que o Memphis. E além disso, tudo que o seu Chico falou, foi um jogadorzaço. Jogou muita bola, Casal. Porque às vezes a gente fica O Memphis é mais jogador que o Casagrande. Cara, o Casal foi Não, jogador que mais que o jogador que o Casagrande. Memphis é. Você fala tecnicamente. Eu acho que é. Mas só que ele não jogou com o Sócrates, né? Não. Por exemplo, o Casal jogou muito no Porto. Jogou muito no Porto. Tá, mas eu quero que se dane. Eu tô preocupado no Corinthians. Não, é só pra... É que muitas vezes a gente fica citando a importância... Não, eu sei. E foi importante, obviamente, nos assuntos alheios ao campo do Casão, e esquece de falar do baita centroavante que ele foi, do baita jogador que ele foi. Ele foi um bom jogador. Eu vou te tirar dessa do Casagrande. Vou te arrumar outra encrenca. Ixi, Maria. Mas tô tentando arrumar umas encrencas interessantes. Vai me arrumar encrenca público, mais novo, eu acho. Você fica com Memphis Depay ou você fica com Diney? Esse eu quero ver. Diney? Tricampeão brasileiro pelo Corinthians, formado no Corinthians, era da arquibancada, viveu várias situações de ir para o fundo do poço e voltar. Aquele retorno glorioso dele em 98, importantíssimo naquela reta final do Campeonato Brasileiro de 98. Num timaço, era o jogador que vinha do banco de reservas e fazia a diferença. Decisivo na final, assistência na final, gol lá no Mineirão, Diney. No Corinthians, você falou, no Corinthians. Chico, você fica com Diney... No geral. Olha a cara do Chico. Mano, conheçam o Camarote Fiel Torcedor, hein? Chico já foi lá. Já fui lá. O dia que você quiser. Tá convidado. Camarote Fiel Torcedor. Melhor visão da arena. Fica lá em cima. Você vê o campo inteiro. Vê a organizada. Vê tudo. É tudo, no jeito. Comida, bebida, música, banheiro limpinho. Mas tudo no jeito. Tem cadeira. O Chico ficou na cadeira lá. Só você entrar na ticket360.com.br e comprar o seu ingresso. Chico Lang, você fica com Memphis Depay. Eu falei já ou não? Não falei, né? Não. Diney, até agora. Memphis ou Luizão? Eu vou ficar com o Memphis. Vou ficar com o Memphis. Bateu o Luizão? Sério, Chico? Eu acho que sim, porque
O Luizão não tinha muito compromisso com o Corinthians. Né? Sério, Chico? O Luizão... Mas mesmo sendo campeão brasileiro, mundial... O Luizão é um fanfarrão, né? O Chico gosta de uma polêmica. Eu gosto do Luizão, acho o Luizão um cara legal, um cara bacana, mas ele, individualmente, é um fanfarrão. Aí depois, o que ele conseguiu no Corinthians, ele foi pro Palmeiras. Eu não sei se ele gosta do Palmeiras, se ele gosta do Corinthians, se ele gosta de São Paulo. Ele foi pro São Paulo. Pro São Paulo. Eu não sei. Eu não sei o que... Qual é o time que envolve o coração do Luizão? Essa é a grande agora você chegou num ponto, tá? Tudo bem. Se bem que ele fala que é o Corinthians. Se bem que tem lá uma churrasqueira lá dentro do CT Joaquim Grau. Chamada Luizão. Quer dizer, não sei se ele vai lá, se ele faz churrasco com os caras, se ele faz confraternização, eu não sei. Agora, que eu não acho ele um corintiano de coração, eu não acho. Por isso eu fico com o Memphis. Falou e disse a opinião do Chico Lang. O Chico Lang não tem papas na língua. Nunca teve. Ele é o Ranieri. Nunca teve. Marcelão. Vou te lascar. Vai, Ele acha que vai me lascar. Vai, Vinícius. Memphis Depay ou Ronaldo Nazário? Ronaldo. Sério? Ronaldo fenômeno. Por muito. Se você... Quero ver a explicação. É que a geração estatística e SofaScore vão parar de ver jogo, né? Vão pegar, abrir o aplicativo, ver quantas assistências e gols o cara fez e pronto. Não, mas o Ronaldo representou muito e jogou muito e representou muito pro Corinthians. E né? dá uma virada no Corinthians o Ronaldo, né? A vinda do Ronaldo. Né? Mas o Memphis ganhou mais. Tem um pensa título a mais que o Ronaldo. O Memphis tem a Supercopa, Tem a Supercopa. Mas... Copa do Brasil e Paulistão. Mesma coisa, mas tem a Supercopa. O todo do Ronaldo era um Corinthians voltando da Série B, joga a Série B em 2008 e do nada começa a temporada de 2009 com fenômeno. E o Ronaldo não teve toda essa novela para assinar o contrato, hein? Não, a história você conhece bem. A história é sua. Assinou num pedaço de guardanapo. Assinou no guardanapo, saindo do banheiro. Quer dizer, uma coisa que ele fez, assim, bem acreditando que daria tudo certo, né? Que foi simbólico, é evidente. Depois jogaram o guardanapo fora, mas eu estou dizendo... Não tinha que ter jogado. Eu também acho. Tinha que ter enquadrado esse guardanapo. Devia ter enquadrado, mas jogaram... Mas vai saber o que tinha nesse guardanapo. Pois é. Mas qualquer coisa faz um só pro museu, entendeu? O Alfinete já pensa lá na frente. Não, só pro museu, entendeu? Nem tudo que tá no museu é verdade. Foi mais 3 para acabar. No mundo. Mais 3 para acabar essa brincadeira. O Sanches que bobeou. Devia ter pego o guardanapo e guardado no bolso. Pois é. Mais 3 para acabar essa brincadeira. Você não vai escapar, não. Viu? Ih, deixa eu falar, velho. Deixa eu quieto. Memphis ou Viola? Eu vou ficar com o Viola, né? Ué. Jogou no Palmeiras, depois imitou o Gavião. Mas o Viola, ele é... É do terrão, do terrão. O Viola é raiz. É verdade. O Viola é artilheiro raiz. Então, é verdade que eu acompanhei bem o começo da carreira do Viola. Ele tinha uma característica muito engraçada. Ele era o leão no treino. Nunca vi. Fazia gols pra caramba, de cabeça, pé direito, pé esquerdo. Era um centroavante espetacular. O segundo atacante, né? Centroavante. Assim, aquele ponta de lança maravilhoso. Ele ia pro campo e não conseguia repetir as atuações dele. É gozado isso, igual né? o Pedro Raul. Parecido. Não é o Pedro Raul, não. Porque ele sabia matar a bola. O Pedro Raul treina igual o Leão. Mas aí vocês querem quebrar Mas ele sabia matar a bola, sabia dar um passe, tinha noção, né? Todo mundo, né, Chico? Tinha noção. E em 94, ele podia ter feito o gol da Copa, né? É verdade. Se ele não passa a bola pro Romário, que quis passar a bola pro Romário para fazer média, se ele bate no gol, é gol. Não tinha como, o goleiro estava fora do gol praticamente, né? Todo mundo cansado. Tava lá, batia no lado... batia cruzado. Batia cruzado, né? O goleiro, no contrapé do goleiro, ele não pegaria. Então eu fico com o Viola. Boas recordações, grande corintiano, e aliás é corintiano até hoje, esse assume, esse vai nos jogos do Corinthians, leva a mulher, a família, esse aí é corintiano. E a história dele no Corinthians é interessante porque ele faz aquele gol muito novo em 88 e sai, né? Sai, aí ele não, né, pro São José, né? Aí ele não tá no Corinthians campeão em 90 e aí depois volta já, aí ganha a Paulista e Copa do Brasil sendo decisivo de novo. E faz um gol de canela, né?
com aquele chute errado do Wilson Mano. Esse gol aí que ele falou. Campinas. Olha lá, a sua última, hein? Viola já foi. Memphis Depay. O craque Neto, garotinho. Nossa, Craque Neto, nossa, por muito, mas muito, sim, muito. Craque Neto. Tá de sacanagem, Tá de Vinícius. sacanagem. Não, mas eu tenho que perguntar. Agora, faz a pergunta difícil agora. Eu tenho que. Não, eu já tentei falar. Eu joguei o Neto aí no meio, porque o Neto, ele não. Eu não sei, eu não entendi ainda se o Neto gosta do Memphis ou não. Ah, eu também não. Pra saber. Não, Cada dia eu não sei o que ele acha. gente, talvez com o passar do tempo as coisas vão perdendo o peso do contexto da época. Aquele Brasileirão de 90 é pesadíssimo. É demais. É pesadíssimo, cara. É pesadíssimo. Só que é igual... Eu temo que, seu Chico, daqui a um tempo as pessoas não valorizem mais o Paulistão de 77. Ah, mas o Paulista já está desvalorizado. Pô, tem que pensar no contexto da época. Era Hoje em dia se comemora mais essa Supercopa do que um... Não, ok, mas tipo, entender o valor do dia, do momento, ok, mas não desvaloriza o que foi, cara. Era uma outra época. Respeitar a história, né? Era o primeiro título, igual o time desacreditado. Igual a primeira Libertadores, cara. Pode ganhar mais 11. A primeira vai ser, a gente sabe o peso que foi ganhar aquela. Os gols do Sheik, né? E o contexto, o Tite na arquibancada, a cabeçada do Paulinho, a defesa do Cássio. Pode ganhar mais 12, mas a primeira é igual o brasileiro. Só completando, ele tem razão, porque o Neto ganhou esse título de 90 sozinho. Ele carregou o time nas costas. Ele só não foi bem na final. Ele não foi bem na final. Nas finais mas começou a jogada, né? Mas ele começou a jogada. No gol do Tupanzinho. E no gol do Mano no primeiro jogo não foi bem? Ele que cruzou a bola. Ele foi decisivo. Tipo, ele não foi bem, não foi bem e participou dos 2 gols da final. Mas participou dos 2 gols da final. Não indo bem. Mas até então, ele fez que ele não foi o destaque que ele foi na semi, na quarta, contra o Bahia, contra o Atlético. O Bahia era melhor que o Corinthians, o Atlético Mineiro era melhor que o Corinthians, o São Paulo era melhor que o Corinthians. É verdade. Sim, é verdade. O Corinthians não era favorito. Ou tô falando mentira? Não, era melhor. Era infinitamente melhor. Quem que eu vou falar pro Alan? Carlitos. Não. Quem? Vamos ver. ver. Tem que ver se você quer manter seu emprego ou se você quer falar a verdade. Eu falo a verdade. Eu sei que eu falo a verdade. Não corro, não. Véio. Memphis ou Chicão? Chicão, mas disparado? Chicão, Chicão, maior artilheiro, zagueiro artilheiro do Corinthians, campeão mundial, Libertadores, brasileiro, tá de sacanagem. Não, e eu vou citar... Eu fiz pra capitão, né? Capitão. Mas eu fiz pra ver o que você falou. Eu valorizo muito a turma que fez a caminhada Série B Mundo. 2008 ali, né? Segunda divisão. O cara jogou a Série B, né? E anulou o Hazard. Eu tenho carinho pelo Herrera, cara, sabia? Eu gostava do Herrera. Falando mais um dos que eu não conheço. É que eu não conheço pessoas famosas. A única pessoa famosa que eu conheço é o Vessone. Tipo, o Chicão eu também ainda não tive a honra de encontrar. Você vai ter que conhecer. Vamos marcar. Chicão é monstro, velho. Vamos marcar. Então, reta final aqui, agora que tá dando o horário também do Becker aqui. Esse novo contrato aí. A pressão da rede social foi que fez o Osmar assinar. Resume essa reta final aí, do não até o sim. Ao fico. Isso. Estão chamando até de Memphis do King agora, né? Então, é que assim, na minha opinião, o que eu senti, pelo menos do público dos programas que eu faço, o torcedor se sentiu enganado pela diretoria com a justificativa do porquê que o Memphis não ia ficar. Se desde a reta final do contrato do Memphis, a diretoria do Corinthians, do nome do seu presidente ou do seu executivo de futebol, ele não vai ficar porque a gente não tem grana e estamos partindo para um novo momento. Se fosse lá em maio isso. Exatamente. Beleza, aí fazer toda a jogada de trazer ele de volta da Europa, faz exame médico no hospital, faz exame no CT, vai na arena, para ir falar, não, estamos num novo momento financeiro, é isso que pegou. Eu ouvi falar que não foi o Corinthians que chamou o Memphis para voltar para cá. Você ouviu essa história também? Não, eu ouvi falar que era que estava trocando minutas de contrato e o Corinthians impôs. Para uma renovação, tu tem que fazer exames aqui. Tá. E aí, por isso que ele veio. E veio ele e a turma toda, né? Ele tá morando aqui ainda, tem todo o trâmite para mudar de volta. Não, tudo bem. Isso foi uma né? das coisas que foi ventilada, mas tudo bem. Tu entendeu? Então, se a diretoria...
foi usado como um exemplo o que o Flamengo fez com o Wagner Love. Que o Flamengo vai dizer, Wagner, a gente não vai renovar com você porque não tem como ficar e pronto. Só que o Flamengo, desde antes do final do contrato do Wagner Love, já se falava na época, o Wagner não vai ficar porque o Flamengo está mudando o jeito de gerir as suas finanças ou falta delas. E no Corinthians, foi pressão política, cara. Foi pressão política. Foi pressão política. Então o Osmar arregou pros caras, é isso? Hein, Chico? Pra falar o português claro. Foi isso aí. Ele ficou com medo de perder a influência que ele tem no conselho, né? Ele ficou com medo por causa disso. Porque, afinal de contas, ele, pelo que tudo indica, vai sair candidato à reeleição. O sonho dele é isso. O sonho é esse. Então, quer dizer, está cego pelo poder, né? Vamos dizer assim. Então, ele, nessa toada, ele quis agradar o pessoal, né, que está com ele e acabou votando contra, né? Acolheu o que todo mundo queria. Quer dizer, esse foi o grande erro dele, porque, na minha opinião, antes de fazer isso, ele devia ter chamado o Core. Né? Ele chamou o Core depois. Ele devia ter chamado o Core, se espaldar em cima do que o Core tinha a dizer, sim ou não. Se dissesse sim, era sim, como disse sim. Se era não, e aí depois sim tomar uma posição e falar assim, olha, o Core disse sim, o Core disse não, então vamos renovar com o jogador ou não. Quer dizer, ele foi inábil. Né? Ele foi inábil. Porém, ele foi precipitado. Pelo fim e terminou eu não pelo gostei começo. disso exatamente. Isso não foi feito da melhor maneira, mas eu também não gostei daquela postagem do Memphis depois. Mas era esperado, né? Não, o que ele postou? Ele postou ele fez algumas postagens. Que ele ia ir pra cima. Mas tem uma que ele fala que agora vão ter que aguentar as sanções e tal. Eu acho que isso é uma coisa que você pode deixar pro seu advogado falar pro presidente do clube. Mas hoje em dia esse jogador eu sei, só que o Corinthians não é o Osmar Stabile, cara. O Corinthians é muito maior do que o Osmar Stabile, muito maior do que o fulano que tá lá, do que o ciclano, do que Core, do que o conselho, cacete. O Corinthians é muito maior que isso, Chico. Eu não gostei dessa postagem dele, porque eu me senti atacado por essa postagem. Mas ele não ia ficar por isso, Mas aí causa mobilização, que causou quando ele posta isso. A torcida fala, peraí, o que tá acontecendo? Não, aí ficou claro o seguinte, ficar efervescente. A dívida já existente, que é de 42, ia 43, não sei quanto. E aí com juros e correções e novo 180 milhões. 180 milhões. Aí que tá. Ia piorar. Então, mas alguém do staff dele não poderia ter feito isso ao invés dele? Tá, mas o Corinthians publicizou a negar uma renovação. O Corinthians deixou público. E aí a reação dele foi pública. Aí eu acho que foi carta dali, carta dali. Sabe o que é, Marcelo? A gente não é acostumado a ver jogador que tem personalidade. E ele é inteligente, cara. E é inteligente. O que Depay, ele é isso aí, velho. O discurso dele, negócio de ídolo. Dentro, e eu não sou fã do Memphis, não, tá? O discurso do Depay, eu já bati no Memphis eu acho incrível o que ele fez, porque o discurso dele na final, campeão, tá? Eu sou campeão, eu vou falar. Esse time aqui tem que sair um monte de gente, que tá tudo errado, tem um monte de gente atrasando o time. Isso é incrível, isso é histórico, velho. Porque ele poderia vai lá e abraça todo mundo que tá naquele vestiário e faz chamada de vídeo com o afilhado, com o filho. Ele fica de bem com quem manda. Só que ele foi contra o sistema. Isso ele foi. E eu, tipo... Quem me assiste sabe o que eu já critiquei o Memphis na minha vida. Muito, muito, muito. Mas aí o Memphis foi contra o sistema, na sua opinião? Foi. Acho que isso até atrapalhou um pouco essa questão da renovação. Durante toda a passagem dele no clube? Foi. Pode citar aí 2, 3 exemplos aí. Nesse exemplo, e ele sempre bateu muito nos bastidores questões de organização, questões de blindar CT, que ele vem com uma mentalidade de algo ser o normal e caiu aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele se adaptou muito bem ao cenário daqui também, sabe? Eu acho assim que ele até me surpreendeu o profissional que ele mostrou ser. Eu não esperava tanto isso dele. Tipo, ele tem a temporada que ele ficou jogos fora foi agora, 26, que ele teve a lesão, mas no todo ele tem mais de 70% de presença em jogos desde que ele chegou em 2024. E é um bom número para um cara com histórico de lesão na Europa. Um cara de 31, 32 anos indo jogar só a última Copa do Mundo.
Esse 26 é o sinal. E eu também já esperava, eu falava lá nos programas do meu timão, seguinte, ó, não esperem o Memphis dando a vida no primeiro semestre de 26, porque a cabeça dele vai estar na última Copa. Tem até a do Hugo Souza, tá? Cara, de todos os jogadores que foram jogar a Copa, tá? João Pedro. Ó, pra gente fechar, Cabeça na Copa. como ficou o novo contrato do Memphis, período, quanto que ficou, multa, como que vai ser pago, salário, o que que se sabe certinho desse contrato? Eu não vou lembrar de cabeça todos os números aí, mas o básico da coisa toda é que o Corinthians ia ter a dívida dele, que é de 42, 43, ia ser cobrado com juros e correções, ia lá bater lá sei lá quanto, para não ter o jogador. O que ele ficou é um salário com teto do clube. Que é 2 milhões. Acho que é um pouco mais. Um pouco mais. Vai ganhar o que o Yuri ganha, por exemplo. Eu acho justo. Eu também acho. Eu acho justo. Porque ele produz, né? E algumas metas por participações em gols e assistência, ou fazer gols, isso contrato de todo jogador tem, cara. Todo jogador tem esse tipo de meta. E eu acho saudável. Mas se o Corinthians for... Ele pediu participação até mesmo se o Corinthians for no Mundial, que talvez ele não esteja. Mas se ele for no Mundial, se ele tiver grana por ganhar a Libertadores, ele ganhou a Libertadores. Se ele tiver grana por ganhar o Brasileiro, ganhou o Brasileiro. Então, essas cláusulas de bonificação por conquistas, isso é bem comum. Só que, como é Corinthians, virou muito notícia. Muito notícia. Qualquer jogadorzinho, em média, tem, se tiver mais... Mas a dívida, então, ficou parcelada sem juros, é isso? Ficou parcelada sem juros, 4 parcelas de 10 milhões, né? Começa a pagar... Ele vai ter Foi melhor negócio ter renovado ou não? Foi. Foi melhor negócio? Foi. Chico? Inclusive financeiro. Técnico e financeiro. Foi porque o Corinthians vai pagar o jogador e vai ficar com o jogador, né? Porque o problema era lá, ele ia embora... dever um dinheiro enorme para ele e equacionar essa quantia, né? Que o Corinthians não tem dinheiro para pagar ninguém, vamos falar a verdade. E o time ia perder tecnicamente, mas muito, velho. Então, você vê aí que a coisa não é fácil, né? O Corinthians está vendendo a janta para comprar almoço. Essa é a grande verdade. E com isso, equacionou temporariamente, né? O problema que estava afetando todo mundo, que era a renovação do Memphis, e agora parte para outras renovações, né? Como o rapaz da Fans disse aí, que talvez outros patrocinadores se interessem em renovar contrato de outros jogadores, o que é muito bom para o Corinthians, porque com isso o Corinthians não põe dinheiro do bolso, né? Os patrocinadores é que arcam com as despesas. Isso eu acho que aos poucos é uma mentalidade um pouco moderna, né, para os nossos dias, mas eu acho que aos poucos é a tendência, porque os clubes não têm esse dinheiro. Você vê que mesmo no Palmeiras, a Leila Pereira, ela não deixa de fazer isso, né? Ela arca com todas as despesas do clube. Mas ela blinda os clubes, porque ela resolveu investir lá. O Corinthians não tem essa potência. Não tem. Não tem essa potência. Então tem que arcar, ou tem que apelar, né, para patrocinadores e colaboradores, que eu acho certo, eu acho certinho. E assim o Corinthians chega longe. E assim, um cálculo que a gente não faz, até porque meio não tem como fazer, é quanto de dinheiro... Pega o exemplo da Copa do Brasil. A gente quase passou do Inter, né? Faltou um gol para ir para os pênaltis. Se tivesse o Memphis, poderia não passar, mas as chances seriam maiores, né? Com ele no time. Com certeza. Já ia ser uma grana a mais de ir para as quartas da Copa do Brasil. A semi, pegar o Grêmio, quebradaço também. Teríamos chance de passar, né? Na semi não, nas quartas. Teria chance, mais grana também. Mais grana de renda de jogo e mais grana da CBF. Quanto de grana o Corinthians não vai faturar numa competição que foi... O problema é o que fazem com esse dinheiro quando chega, né? Ninguém sabe ao certo onde vai. É um buraco negro aquilo lá. Você não sabe quem tem lá dentro. Sempre botam na lista o quanto vai gastar com aquilo. Mas quanto aquilo vai te trazer? E detalhe, se fosse para final já é para Libertadores, já é para pré. Não é pré, não, direto. Não, é pré. Não é pré. Vice é pré. Vice é pré. Não, o título é grupo. Tava na Libertadores. Já tava na Libertadores. Vice é pré. Pra fechar. Cento e tantos milhões, né? Nota pra Osmar Stabile nessa novela do Chico. Memphis Depay. Última pergunta do Deus Zebra de hoje. Nota 4. 4? Nota 4. Ele não foi de todo ruim, mas foi
muito péssimo. Foi água de salsicha. Água de salsicha, quase complica a renovação que estava tranquila de fazer, sossegada de fazer, ele quase se complica, se atrapalhou todo e mostrou que não sei se é o melhor caminho, né? Para a renovação, né? Para a reeleição do Corinthians. Porque ele se complicou todo. E é gozado que ele é empresário, né? Ele é empresário, não precisa do Corinthians, não precisa do dinheiro do Corinthians. Ele está bem, o Osmar Stabile. Por que que ele, né, não soube equacionar isso? Até agora eu não entendi. Porque os negócios dele são um sucesso, né? Então, sucesso. Mas mexer com cifras do tamanho no Corinthians, a pressão, o tamanho que é o negócio é diferente. Mas, é a mesma coisa, é uma coisa muito grande pro cara administrar. É a mesma coisa que eu pegar a Gisele Bündchen e entregar na mão desse aqui. Pronto. O que ele vai fazer com a Gisele? Não vai conseguir administrar. Não vai saber o que fazer. E aí, Gisele, beleza? Você entendeu, Chico Lang? É lógico. Ele não vai saber o que fazer. Vai ter que devolver. É verdade, vai ter que devolver. Para fechar, nota do Osmar Stabile. Não sei nota, mas eu gostei da aditivação do Chico. Muito péssimo. Foi péssimo, foi péssimo. Tomou pressão de um lado para não... As decisões dele não... Aparentemente, né? A gente sempre tem que usar isso. Aparentemente não foram decisões únicas, exclusivamente dele. Tanto a não ficar, parece que foi por pressão política, tanto a ficar foi por pressão de fora. Então ele foi um mero figurante nisso todo. Muito bem. E a nota 0 porque não tem comando, né, Alfinete? O cara que não tem comando, o gestor, o presidente... Tomou pressão, não fica. Tomou pressão, fica. É igual você falou, chega em maio, o Memphis não vai ficar, rapaziada. Não tem como. Não vou renovar e acabou. Falou bonito. Falou bonito para fechar o programa. É verdade. Mas não é uma boa comparação, Chico Lang? Se a gente pegar a Gisele Bündchen e entregar na mão desse coitado aqui. Sim, a Gisele Bündchen não é fácil, né? Vai conseguir administrar? A mulher tem 2 filhos. Vai conseguir administrar? Né? Ele já tem filho. É rica pra caramba. Né? Você vai dar um presente pra ela, vai dar o quê pra ela de presente? Vai ter que devolver, Paulo. Vai ter que devolver. Vai ter que devolver pra aquele jogador de futebol americano lá. Não consegue administrar. O negócio é muito grande pra ele. É o que acontece com esses dirigentes do Corinthians. O Corinthians é muito grande, né? Logo, eu fiz uma brincadeira aqui. É um negócio muito grande. Esses caras são empresários que não estão no nível... Eles acham, né? De poder comandar um negócio colossal, que é o Corinthians. Lamborghini. Certo? Uma salva de palmas para Chico Lang. Boa. Grande Chicão, grande Marcelão. E Marcelo Becker, do meu timão. Um abraço para todo mundo do meu timão. Sou muito fã do trabalho de vocês. Já participei em algumas lives lá. Quando quiser, pode me convidar. Que estou à disposição. Um abraço para toda a rapaziada lá do meu timão. E parabéns. Continue sendo esse cara que chega a bota. Meu querido Marcelo. Chega. Valeu, e parabéns também pela tua condução lá. Muito legal. E foi um projeto do meu timão que deu muito certo, né? Deu certo. Eu acho que foi legal, porque começou, ninguém imaginava que alcançasse onde essa potência toda, né? Começou lá em 2010. Mano, 2010. Becker, arrepia lá, mano. O cara corintiano que sobreviveu no Sul, com o Inter do lado e Grêmio do outro, ele é ficha. Você merece mais estátua, velho. Mandou bem, você tá bem hoje, hein? Gostei. Gente, Chico Lang e Marcelo Becker, a novela Memphis Depay passada limpo aqui no Deu Certo. É isso, deu certo a novela, é nóis.